uma morte anunciada. Os ponteiros marcavam as 2 da tarde. 2 da tarde é aquela hora em que não é demasiado cedo nem demasiado tarde. Estamos já muito entranhados no dia. Ao ver intermitente o nome no ecrã de telefone, com a opção a verde para aceitar e a vermelho para declinar, vacilei. A hesitação não terá durado 1 segundo. 1 segundo é suficiente para que uma torrente de pensamentos se gere no cérebro. Pela segunda vez nesse dia, alguém me anunciava a decisão de terminar a carreira artística. Vendo bem, 2 da tarde, afinal, hora imprópria para uma notícia dessas. Aliás, 2, 3, 4... Não há horas boas para o veneno do tempo. A chamada, desta vez, não era para apoiar um espetáculo. Era, sim, para a despedida. Uma despedida sem brilho, longe do palco, sem assistência, sem coreografia, sem som, sem luz, sem aplausos. Sem happy end. Uma despedida anódina, em que a arte se suspende derrubada, como uma toalha lançada ao chão, finando-se no acaso frugal de uma chamada telefónica. Disse-me que tentou tudo, mas que o tudo não tinha sido suficiente. Desta vez não culpou o Estado, não culpou os outros. Culpou os entalhes da vida. Essa coisa que evocamos quando nenhuma outra justificação nos isenta do delito da escolha. Vagas tenos, harmonias, tendes visto como correm minhas doidas fantasias. Disse-me que tentou tudo, mas que o tudo não tinha sido suficiente. Desta vez não culpou o Estado, não culpou os outros. Culpou os entalhes da vida. Essa coisa que evocamos quando nenhuma outra justificação nos isenta do delito da escolha. A escolha pela arte e pela cultura, que agora lhe soava como um gume ferino. A liberdade, a criação, a expressão indomada, tudo o que a cultura representa tem um preço. O preço do fim. Como uma morte anunciada. As palavras esperançosas de que vamos todos ficar bem são estéreis quando um de nós, apenas um de nós, ficar para trás. São palavras ocas que não cumprem o papel da cultura. São apenas palavras porferidas nos abrigos do desejo. Quando lá fora, no mundo que acontece e não se aquieta, sibilam os galhos pontiagudos da vida rompendo o balão dos sonhos. Permanecer no setor cultural ao longo de anos foi, para a maioria, um ato heroico. E não digam mais que a cultura é um bem de primeira necessidade, quando ao lado os filhos se arrocheiam famintos. Digam, por favor, ao invés, que é um ato de sobrevivência do pensamento, para que este não se torne vegetativo. Distribuir dinheiro hoje só resolve e mal os problemas de hoje. Falta, como a mãe pássaro, deixar abater as asas. Continua a desconfiar na concepção parasitária dos subsídios. Ainda assim, acho profícua a existência de condições de estímulo e de liberdade aos intervenientes culturais. Desde logo, fomentando políticas que possibilitem intervenção entre o próprio Estado, os mecenas, os municípios e as coletividades artísticas. Só porque à noite dormindo, ao seio de uma visão, encontrava algum alívio, meu dorido coração. Interação entre o próprio Estado e os mecenas, os municípios e as coletividades artísticas. Já antes defendia a possibilidade de os patrões poderem atribuir um saldo cultural aos colaboradores, através de um cartão de cultura, para a aquisição de livros, acesso a espetáculos e a outros planos artísticos, tendo por isso um benefício fiscal enquadrado na lei de mecenato. Já antes defendi o reforço de conteúdos culturais nos programas escolares. Já antes defendi que ao Estado cabe, sim, dignificar o mundo cultural, criando justeza, transparência, rigor e verdade na atribuição de apoios. Defendo hoje um mapeamento das carreiras culturais com a opção de proteção social, com acesso à formação e a uma bolsa de ações patrocinadas pelo Estado. E com a introdução dessa palavra feia e proibida que se chama plano de negócio. Ou seja, para se ter acesso à bolsa de criação, de espetáculos e todas as performances apoiadas com recursos públicos, é condição de dignidade estar abrangido pela proteção social. Isto implica um esforço de todos, até do Estado. Mas serve também para salvar a cultura,
porque sem elas estaremos submetidos à pobreza intelectual, incapazes de discernir a realidade. Quando propuseram a Churchill suspender o financiamento da cultura durante a Segunda Guerra Mundial, ele respondeu que se cortássemos na cultura, então porquê é que estaríamos a lutar? Perdoa-me esses delírios, só agora soube amar. Bem-aja, Bruno. Muito obrigado pelo convite que me fizeste para ler um trecho do teu novo livro Fake Time is Not My Time, ao qual eu desejo os maiores sucessos. Obrigado pelo texto que escolheste para mim. De facto, é um texto que reflete também um pouco daquela que é a minha ideia sobre o estado da cultura em Portugal e sobre este momento particular em que vivemos. É um momento único, um momento de desafios, um momento que vai marcar gerações e um momento que pôs a nu todas aquelas que são as nossas fragilidades. A cultura, de facto, veio mostrar que está bastante frágil e todos aqueles que não estão debaixo daquele paraquedas do subsídio estão a passar muito mal. De facto, em Portugal, as prioridades na atribuição de subsídios são de alguma forma e muitas vezes questionáveis. A transparência não abunda e muitas vezes aqueles que mais necessitavam da cultura são esquecidos. A cultura é muitas vezes vista em Portugal como sendo apenas para uma elite cultural. As ideias que demonstras neste texto de mapeamento das carreiras culturais com atribuição de bolsas, de formação, ao fim e ao cabo de um plano, acima de tudo, planificar, ter objetivos, isso é o fundamental, fazem tudo na vida e a cultura não foge à exceção, para que haja mais transparência e mais verdade. Espero que o teu livro sirva para, ao fim e ao cabo, para as pessoas refletirem um pouco mais sobre a cultura e para que fiquem efetivamente mais esclarecidas, para que no futuro e quando sujeitos a desafios como aqueles que estamos a viver, a cultura não esteja tão fragilizada como está agora. Obrigado mais uma vez pelo convite, bem-aja e muita sorte para o teu novo projeto, para o teu novo livro. Um abraço.